Hoje eu recebi uma mensagem de um colega nosso, um síndico profissional. Eu não sou síndico profissional, mas ele é. E a pergunta que ele fez é assim, cara, o que que eu faço quando eu recebo aquela famigerada frase, sou eu que pago o seu salário? Provavelmente você ouviu já alguma coisa parecida com isso, seja como síndico profissional que recebe um salário, ou seja como um síndico amador que tem um desconto, né? Algumas pessoas chamam isso aí de salário, embora não seja, mas enfim. E o que fazer com isso, né? Normalmente, o ser humano ele tem o impulso de voar nas jugular do cara e começar já a agredir, né? É uma reação animal mesmo, de você se defender, de você contra-atacar, digamos assim, né? E essa emoção, ela entra num loop, uma espiral negativa horrível, né? E a primeira coisa que eu quero passar para você é assim, numa situação de conflito, seja essa ou qualquer outra, o seu objetivo não é ter razão, o seu objetivo não é ganhar a briga. O seu objetivo é resolver o problema. Porque quando a gente tenta resolver, quando a gente tenta ganhar a briga, a gente começa numa espiral de argumentos, de xingamentos, de coisa, falar por último, aquela coisa bem infantil, né? De ter o último argumento, o último a falar é o que ganha a briga. Isso não leva a absolutamente nada. Então, assim, o objetivo, o foco, né, tem que ser resolver o problema. Então, vai deixar um pouquinho aí o seu cérebro reptiliano um pouquinho adormecido aí, deixa a razão fluir. Vamos buscar a razão do problema para poder resolvê-lo, porque resolvendo o problema acaba essa animosidade, não é isso? Então, beleza. A primeira pergunta que eu faria é: por que você está dizendo isso? Por que exatamente? E essa pergunta, ela tem dois objetivos. O primeiro é isolar o problema. Por que você está falando dessa forma grosseira comigo? Por que você fez isso? O que exatamente está causando isso? Ele vai dizer, foi aquela coisa que você fez, que você disse, que não sei o que. E o segundo objetivo dessa pergunta é permitir que a pessoa vomite a questão emocional que está entre você e ela. Entenda, quando uma pessoa tem uma agenda emocional, que ela está cheia de raivas e frustrações e coisas, que pode não ter nada a ver com condomínio, questões pessoais dela, mas ela está nesse estado emocional, não adianta tentar falar com essa pessoa antes dela vomitar isso tudo e fazer com que essa barreira emocional caia. É quando você percebe claramente, quando ela termina de falar, quando ela terminou, pronto. Quando ela dá essa suspirada, esse é o momento de vocês começarem a conversar, porque ela já vomitou tudo. De preferência, separe com muito cuidado o que é real e o que é alucinação pura dessa pessoa, dessa frustração. Pega o que é real e vamos trabalhar em cima disso. Então, assim, primeira coisa, dessas coisas que são reais, que foram colocadas no meio dessa coisa toda que foi dita, dessas coisas que são reais, é pertinente o que ela está falando? Ou seja, é uma reclamação real? É fruto de um erro seu? Cara, se for, melhor coisa, admita logo. Admita logo. Olha, eu realmente errei, me desculpe. E aí, prossegue dizendo o que você vai fazer e quando você vai fazer. Pronto. Se for só isso, está encerrado o assunto. Está encerrado. Então não tenta subterfúgio, coisa, aquelas conversas, que não vai levar absolutamente nada. Então, se for erro seu, admita logo, diga o que você vai fazer, quando você vai fazer, pronto. Fim de papo. Agora vamos à segunda possibilidade, que é bem comum também, né? Não é pertinente. O que a pessoa está pedindo não é razoável, não corresponde à realidade, né? Alguma coisa de nível pessoal, mas não tem a ver com coletivo. Isso ocorre com bastante frequência. Aí vem a minha próxima dica. Jamais, jamais diga para a pessoa que ela está errada, você está equivocada, não é bem assim. Essas são coisas que pegam aquele filtro emocional que acabou de cair, eleva ele mais alto ainda do que estava antes. A pessoa fica com ódio de você. Como assim? Ela vai começar a buscar todos os argumentos e subterfúgios para sustentar aquela hipótese dela, que você já sabe que é furada. E em nível racional, ela também já sabe. Mas não vai andar, isso aí não vai andar se você fizer uma acusação, né? Você está errado, não é bem assim. A melhor estratégia é você fazer perguntas o tempo todo. Fazer perguntas inteligentes que tenham o objetivo de conduzir a pessoa por uma linha de pensamento onde ela vai concluir
por conta própria, que ela está errada. Ela pode não dizer isso para você, geralmente ela não vai dizer, porque isso seria ferir aí o orgulho e tal, mas ela vai sair dessa conversa refletindo e dizer, pô, o cara estava certo. Eu não podia dizer isso para ele, mas ele estava certo. Então tem aqui algumas perguntas que eu separei, né, que eu tenho feito aqui e utilizam, elas funcionam bastante bem. Tenho utilizado, elas funcionam bastante bem. Uma das perguntas é, o que você acha exatamente que deveria ter sido feito? De que outra forma você acha que poderia ter sido feito isso daí que você está reclamando? Deixa eu falar. Porque essa pergunta vai tirar a pessoa da posição de um mero reclamador e ter que colocar ela mentalmente na posição de um resolvedor. Ou seja, se ela fosse você, síndico, o que ela faria? E às vezes as pessoas começam a falar, ou ela chega a uma conclusão que ela não faz a menor ideia, ou ela chega a uma conclusão de que ela está pedindo estapafúrdio, de tão assim, estranho, esquisito, ou trabalhoso, ou caro, que ela mesma, ao longo do discurso dela, ela vai murchando, e vai vendo que o que você está propondo realmente é a melhor forma possível. É aquela velha história, se você fosse síndico, como você teria abordado isso? Boa pergunta também, né? Tira a pessoa da posição do reclamador e traz para cá, para o seu lado do balcão. Uma outra forma é você trabalhar com fatos, né? Por exemplo, olha, isso que você está me pedindo, para isso aí poder acontecer, precisa dessa situação, precisa dessa outra coisa existir, precisa ter um saldo no caixa de tanto, precisa da aprovação da Assembleia, precisa não sei o que, e isso a gente não tem. Você gostaria que eu convocasse uma Assembleia, uma reunião de condomínio para a gente discutir isso? Essa pergunta é aquela típica para assim, o cara está pedindo uma coisa que é do jeito dele, só para ele, porque ele quer daquele jeito, ele quer. E aí, como ele quer e ele paga o seu salário, então você tem que fazer do jeito que ele quer. E com essa pergunta você mostra que não é bem assim. É tipo assim, olha, se você quer dessa forma, ok, mas tem uma série de outras coisas que vão acontecer e eu não posso decidir sozinho que a partir de agora vai ser assim. Então vamos convocar a Assembleia. Aí, imediatamente a pessoa se vê assim exposta aos condôminos, né? E ela, pode ser que ela queira, pode ser que ela não queira, mas enfim, coloque essa opção, ou seja, não é pessoal. Né? Eu estou aqui para servir o condomínio, não especificamente você e suas vontades. Mas você não diz isso, a pergunta diz isso, entende? É aí que está o pulo do gato. Uma outra pergunta excelente. Isso que você está me pedindo, está na convenção? Está no regimento interno? Está de acordo com o Código Civil? Ou seja, você não está dizendo nem que sim, nem que não. Você está fazendo uma pergunta, fazendo a pessoa pensar, caramba, eu não tinha pensado nisso. Né? É uma boa pergunta também. Uma outra pergunta. Isso que você está dizendo, isso é uma opinião pessoal ou foi aprovado em Assembleia? Então veja, você não está em momento algum se eximindo da responsabilidade de servir os condôminos. Mas servir aos condôminos tem regra. E a regra foi definida, vejam só, senhoras e senhores, pelos condôminos. Está na convenção. Então, esse tipo de pergunta vai conduzindo, e tem várias outras, tá? Obviamente que você tem a criatividade, sensibilidade para saber exatamente o que perguntar, mas eu acho que você já entendeu qual é a estratégia. A estratégia é, através de perguntas inteligentes, você ir conduzindo a pessoa por uma linha de pensamento onde ela vai concluindo que o que você está fazendo está correto, caso você realmente esteja correto. Se estiver errado, como eu falei, assuma logo e segue em frente, tá? Por fim, eu quero lhe dizer o seguinte, o ser humano, ele tem uma necessidade de ser reconhecido, de ser amado, né, de ser querido, de ser aplaudido. Isso é natural, isso é beleza. Tá? Mas, assim, nós como síndicos, nem sempre vamos ter esse reconhecimento. Tá? Mas mais importante do que ser amado, de ser querido, de ser aplaudido, é ser respeitado. E aí eu faço um paralelo. Se você é pai ou mãe, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Você manda seu filho pequeno arrumar o quarto, ou estudar, ou escovar o dente, ou tomar banho. Vai fazer um exercício físico. Aquelas coisas, né? Geralmente, a reação é, não quero, que droga, isso de novo, eu te odeio, nunca mais vou falar contigo. Não é isso? São assim, explosões de ódio, digamos assim,
que nós sabemos que são temporárias, porque no momento certo aquela pessoinha vai virar uma pessoa que tem consciência das coisas e vai dizer, poxa, ele estava certo o tempo todo. Foi por causa disso que eu me tornei uma pessoa correta. O paralelo que eu faço com o síndico, falou, olha, ele não fez do jeito que eu queria, mas esse condomínio, ele tem regra. Aqui não é a casa de mãe Chica. O cara coloca as coisas no lugar, às vezes dizendo nãos pessoais para o bem do coletivo. Então, assim, se você for respeitado, com certeza você será amado. Tá? Não necessariamente o oposto é verdadeiro. Então, faça o certo, faça o correto. Às vezes isso vai gerar pontos de atrito, né? Mas você vai ser elogiado anonimamente, né? Quando aquele cara que brigou contigo, que diz que te odeia, receber os amigos dele na casa dele, os amigos elogiarem o condomínio, vai dizer, pô, o síndico aqui é muito bom, o cara, aqui não é essa esculhambação que é lá no seu, não. Aqui, ó, o cara é... Ele não vai dizer isso para você, mas vai dizer para os outros, porque você é respeitado. Então, assim, não aceite agressões, mas também não agrida. Lide com os fatos, né? Faça perguntas inteligentes e não busque ganhar a briga. Busque resolver o problema.